Bem-vindos ao programa Grupo Familiar. Hoje nós começamos este programa com muita alegria e com muita empolgação, porque hoje nós vamos ter a palavra de Deus que vai transformar a nossa semana para melhor. Nós acreditamos que algo de bom vai acontecer. E hoje o time tá da pesada aqui desse lado, viu? É um time de ouro. Eu vou começar pelo o violeiro na minha direita. É isso aí! Yeah, Breno. De novo, novamente. E eu gostei muito da semana passada. Aí você voltou, voltei, né? Pô. Na cara de pau, eu vou estar lá. Não, eu vou. Tá bom. Carol. Eu também. Gostei. Falei, eu tenho que estar de volta. Mas aí a gente não ficou... A gente pensou, não, temos que trazer uma novidade aqui pro Grupo Familiar. Foi daí que a convidada de ouro de hoje... Nasceu eu. Vitória. Olá, gente. Muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Vitorinha, de onde você é, Vitorinha? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, quer dar um alô pro pessoal de lá? Alô. Olha, você tem que participar do Grupo Familiar de hoje. Tá bombando aqui as participações de todos vocês aqui. Então, pode entrar em contato, faça o seu pedido de oração, envia a tua mensagem. Olha, eu sou daqui, eu sou de lá, eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, eu sou de Minas, não interessa. Liga, participa, manda a tua mensagem, porque nós vamos estar esperando aqui deste lado. E nós vamos começar, como sempre, louvando a Deus. A Bíblia diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos todos ficar de pé, por favor. A Bíblia fala, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que fez povo seu e ovelha do seu pasto. E é isso que a gente vai cantar, não é não? Vai! Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Mais uma, eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Aleluia! Deus sempre nos faz triunfar. Ele é a nossa força no dia da angústia. Ele é o nosso Deus da guerra, porque nos dias difíceis, nos dias da guerra, Ele nos faz triunfar. Amém? Amém. E é isso que nós vamos cantar, que não há igual a outro nome, ao nome de Deus, ao nome de Jesus em nossas vidas. Amém? Não há igual. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Seu nome é exaltado aqui na terra, no céu. Seu nome é mais alto. Seu nome é exaltado aqui na terra, glória e honra e louvor ao seu nome. Não há igual, não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome
a Deus por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós o louvarmos, te agradecermos, engrandecermos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos todos nos assentar. Como é bom nós louvarmos a Deus, como é bom nós estarmos juntos num grupo familiar. Ô, Vitorinha, vou começar por você. É Vitória, mas para nós é Vitorinha, porque nós te conhecemos há muito tempo. Pronto. Então, Vitorinha, grupo familiar foi importante para você e é importante para você? É, e foi mesmo muito importante, porque foi mesmo no grupo familiar que ali eu consegui me firmar. Posso começar por dizer que eu comecei evangelizada na escola. E depois eu fui à igreja e meus pais, minha família não ia. Então, uma forma de trazer eles para a igreja foi colocando um grupo familiar na minha casa. É mesmo, Vitorinha? Exatamente. Então, o grupo familiar começou na minha casa e por causa disso, toda a minha família também passou a ir para a igreja, a conhecer Jesus. E até hoje os meus pais estão na igreja, até hoje os meus irmãos estão na igreja e hoje todos são missionários. Por isso, é uma grande alegria nós termos um grupo familiar na nossa casa ou fazer parte de um grupo familiar, porque é um projeto que realmente nos enraiza em Jesus. Quantos irmãos missionários você tem, Vitorinha? Tenho 3. 3 irmãos missionários, mais você. Exato, somos Então, 4. Olha que interessante, da semente de um, Uhum. toda uma família foi convertida, salva e hoje transformada e são missionários. Que testemunho Exatamente. lindo. Exato. Então, o que o grupo familiar tem de tão importante assim que faz essa semente frutificar de tal forma, assim como foi na tua família, na tua opinião, Vitória? Na minha opinião, eu acho que o grupo familiar é importante e enraiza as pessoas porque é aquilo, é um grupo familiar. E a forma de nós nos enraizarmos em Jesus também é nós termos laços com as pessoas. Então, quando nós entendemos o propósito e o objetivo do grupo familiar, que é mesmo familiar, conhecer as pessoas, estar com pessoas que têm a sua mesma fé, estar com pessoas que vão te motivar, estar com pessoas que vão te ajudar a te colocar para cima. Isso depois faz toda a diferença, né? As companhias. Então, o grupo familiar é importante porque ali no meio da semana nós temos um alguém para nos levantar, um alguém para nos ajudar, um alguém para dar ali uma palavra de incentivo. E isso depois, no futuro, se reflete e temos frutos disso. É verdade. E depois no grupo familiar a gente também tem um período de convívio. E tenho certeza que a tua mãe, que faz bolos maravilhosos, também sempre fazia bolo, É né? verdade. E aí a retenção era mais forte. O líder certeza. Com certeza. É isso aí. Ô, Vitória, lá no grupo familiar nós também falamos de relacionamento, sobre andar em amor. E hoje a gente vai contar uma história muito interessante. Nós vamos falar sobre andar em amor. E vamos falar de uma história que vai lá em Mateus 18, 23. Quer contar essa história pra gente? Eu posso contar. Se vocês quiserem anotar aí em casa também e acompanhar junto comigo. Tá lá em Mateus 18, 23, que aqui conta, né, de um rei. Eu vou falar de uma forma mais prática. Sim, pode falar. Mais prática, mais realidade. Imagina que você tem um emprego, tem lá o seu trabalho. E de certeza que você tem um chefe. Agora imagina que você precisa fazer uma viagem e pede ajuda do seu chefe para pagar essas passagens. E pronto, passa o tempo, passa os meses e você tem que pagar essas passagens. Então, esse seu chefe chega até você, olha, fulano. Um nome para esse fulano. João. João, pronto. Olha, João. Breno, pode ser Breno. Pode ser João, pode ser João. João, pronto. Olha, João, tem que pagar aqui essa dívida que você deixou comigo. E o João não consegue pagar. Então, o que esse chefe faz? Ele, antes do João, pede perdão. Olha, tem misericórdia de mim, eu não consigo pagar essa dívida. Tenha paciência que eu vou te pagar. Tenha paciência, eu vou trabalhar aqui mais e vou conseguir pagar toda essa dívida. E o chefe, como é uma boa pessoa, tem um bom coração, ele faz o quê? Ele perdoa a dívida. E pronto, passou. Esse João vai para casa, vai para a vida dele. E depois, quando ele chega no bairro dele, ele encontra lá um colega, o vizinho dele. O vizinho dele chama Pedro. Pedro, pronto. Ela tá nos evangelhos. Falta o Thiago. Pronto, encontra com Pedro. E Pedro, olha, você tá me devendo aqui essa dívida e você tem que me pagar porque você tá me devendo isso. Ou seja, ele fez a mesma coisa que o chefe dele fez com ele. Ou seja, ele devia também esse Pedro pro João uma quantia, que não era assim tanto, era só um Gelado. gelado, Sorvete. exato, um sorvetinho. Era um sorvetinho que o João tinha pagado pro Pedro. E o Pedro falou, olha, tem paciência comigo, com o tempo eu vou te pagar. Só que o João não teve essa compaixão que esse chefe teve com o João. João fez com que o Pedro fosse para a prisão até que pagasse toda
a dívida. E depois a Bíblia termina, né, falando que assim também fará o nosso Pai, se do coração nós não perdoarmos os nossos irmãos. E depois, infelizmente, né, o chefe do João ficou sabendo disso. E depois foi e encerrou ele na prisão porque ele, pronto, não teve assim compaixão do Pedro, como também o chefe teve. Vitorinha, deixa eu ver se eu entendi a parábola da parábola. Exato. Certo? Seria a parábola da parábola. Então, quer dizer que, com a mesma medida com que eu medir, vai ser medido também de novo para mim? Exatamente. Então, se eu medir o meu irmão, por exemplo, a Carol, né? As dívidas da Carol, que está me devendo o quê? Uma pizza no final de semana, talvez, Carol? Pode ser, pode ser. Ok. Se eu não usar de longanimidade, de bondade, de misericórdia, porque às vezes a gente brinca, né? É uma pizza, às vezes é só uma roupa emprestada, mas às vezes no nosso dia a dia, nos relacionamentos, tudo toma uma outra proporção, que às vezes impacta em prejuízos muito grandes em outras áreas da nossa vida, né? Então, quer dizer que se Deus me perdoou, eu também devo perdoar as outras pessoas. Tenho o dever de perdoar. Se eu quero o perdão de Deus, então eu também tenho que decidir perdoar o meu irmão. Porque se Deus, que é Deus, me perdoa, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Dá para pensar, hein, Vitória? Uhum. Nessa semana nós vamos refletir sobre isso, não apenas refletir, mas vamos pôr em prática. Amém? Amém. Você pode fazer uma oração para a gente conseguir? Sim, sim. Então, querido Deus, ó Pai, nós te pedimos que nós possamos andar cada vez mais em amor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a conseguir enxergar essa tua palavra e fazer prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Nós vamos falar sobre a morte e sobre a área financeira. E no estudo bíblico nós vamos falar sobre a morte, e assuntos que nós não gostamos muito de falar. Mas também, quando se fala de dinheiro, é um assunto que todo mundo gosta de falar. Certo? Só não de dívida. E eu vou devolver a blusa, Ok, tá bom? Não precisava ter citado um exemplo assim pra toda a gente. Eu vou devolver essa blusa. Eu falei de pizza. Eu acho que o Espírito Santo codificou, aí você entendeu blusa. Era pizza que eu falei, um exemplo. Ela falou roupa emprestada, eu ouvi. Uma roupa emprestada, eu vou devolver essa blusa. Ou seja, conclusão. Existem assuntos que a gente não quer falar, mas vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a morte. Mas tem assuntos também que a gente gosta de falar, mas também gosta de gastar, né? E muita gente está atrás de bênçãos. Muita gente está atrás da sorte. Ninguém quer azar na vida. E muito menos maldições. Mas olhando para a Bíblia, a gente também entende a importância da proteção de Deus em nossas vidas. Porque só de você não ter a bênção de Deus, você já tem maldição. Eu ainda falava na semana passada, se Deus nos desse óculos espirituais, a gente conseguiria ver de quantas Deus já nos livrou. Só nessa semana. Você que é mãe, você que é pai, você ia ver os livramentos que Deus deu para os teus filhos nessa semana. E você que é empresário, homem de negócio, mulher de negócio, você iria ver os livramentos de Deus, porque é Ele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia fala que debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Então, devemos desejar não apenas a bênção de Deus, mas a proteção de Deus também na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. E é por isso que hoje nós vamos entender o sistema de Deus, os princípios de Deus na nossa vida. Porque o princípio de Deus é nós andarmos por um caminho, né? Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, como a Bíblia fala, tudo o resto nos é acrescentado. Quando nós habitamos no esconderijo, à sombra do Onipotente, nós descansamos. E quando nós andamos no sistema de Deus, quando nós vivemos os princípios de Deus, nós também temos vitórias nas nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre um versículo de Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Eu vou pedir aqui para a Carol me ajudar a ler, por favor. Então está escrito, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão
de novo. Exatamente. Então, esse versículo fala que, lá está aquilo que a Estela falou há pouco, não é? Da mesma forma que nós medirmos, nós também seremos medidos. Isso é universal em todas as áreas, inclusive na área financeira. Da mesma forma que nós damos, nós também receberemos de volta. Se nós dermos muito, nós vamos receber muito. Isso é uma lei universal, não é só falando da área financeira, né? Vem muito de encontro àquilo que a Vitória disse, né? Porque quanto maior a minha dívida, maior o meu amor, maior o meu perdão. Né? Dai e ser-vos-á dado, em todas as áreas. Em todas as áreas, é verdade. Então, o método de Deus na área financeira também é assim, Carol? Também é assim, é como um agricultor. Nós também aprendemos que o reino de Deus é a semelhança de um agricultor, não é? Então, o agricultor, quando ele vai fazer o plantio, não é? Quando ele vai plantar, ele tem que fazer um planejamento, não é? Então, ele vai fazer um planejamento e ele pensa, qual o tamanho da área que eu vou ali semear, vou plantar? É um terreno grande? É médio? É pequeno? Quanto de semente que eu preciso? Então, de acordo com aquilo que ele plantar e o tamanho ali do terreno onde ele vai plantar, não é? Ele vai colher de acordo com o que ele plantar. Ou seja, se ele plantar num terreno grande, ele vai colher muito. E com muitas sementes também, porque não adianta ter um terreno grande e 2 sementes, não é? Então, num terreno grande, muitas sementes, ele vai colher muito agora. Se ele semear e plantar ali só no quintal dele, pronto, ele vai ter ali aquela quantidade para o quintal dele, só para a família dele. Então, também na área financeira é igual. Exatamente. Você estava falando, Carol, e eu estava aqui pensando, porque é uma lição, Lucas 6,38, também de guardar o nosso coração. Porque a mesma Bíblia que nos ensina que nós devemos ser prósperos, porque Deus ama a nossa prosperidade, essa mesma Bíblia também nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração da avareza. E uma forma de nós guardarmos o nosso coração da avareza, o que é ser avarento, né? É ser mesquinho, é economizar na generosidade, na liberalidade. É ser mesmo mão de vaca, né? Ou seja, Deus ensina uma coisa, mas está lá a gente insistindo no eu que Deus quer matar em nós, né? Ou seja, essa mesma Bíblia que nos ensina a ser próspero e que Deus ama a prosperidade do seu povo, é a mesma Bíblia que também nos ensina a não ser avarento, né? E como é que nós podemos guardar o nosso coração dessa avareza? É justamente com Lucas 6,38, é desenvolvendo também em nosso coração o dar. Exatamente, é importante nós termos esse desejo no nosso coração, não só porque a consequência é a colheita, nós vamos ter a colheita, não é? Mas não só por interesse, eu vou dar porque eu quero de volta, não é? Mas dar mesmo, ajudar o próximo mesmo, de coração, por amor, não é? A gente falou de amor, e o amor é perdoar, mas também o amor é doar, é dar, é abençoar o outro. Isso tem tudo a ver com amor, não é? Quando eu amo, eu vou abençoar. E não só o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, mas a casa de Deus, porque também é uma forma de abençoar os outros, né? A gente traz as nossas ofertas para a casa de Deus, os nossos dízimos, e quando nós abençoamos a obra de Deus, essa obra de Deus vai abençoar outras pessoas. Mais pessoas vão ouvir falar de Jesus, mais pessoas vão ter as suas vidas transformadas. Então é muito importante o dar, não é, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. É isso aí. Nós vamos cantar uma música que diz exatamente isso, dai, dai, ser-vos-á dado, né? Enquanto nós cantarmos essa canção, vai estar passando aqui alguns contatos para você também fazer o seu pedido de oração, entrar em contato conosco, pedir informações, mas também ser um abençoador, não ser apenas um abençoado, ser um abençoador. Esse é o nosso desejo sempre. Amém? Amém. Dai, dai, ser-vos-á dado, Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Mais uma. Dai, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me... Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é.
Jesus é meu pastor. Salmo 23. Jesus é meu pastor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Jesus é meu pastor e nada me faltar. Muito bem, com metrônomo, sem metrônomo, não importa, Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar, amém, Breno? Amém. Muito bem, vamos falar da morte. Quem é que gosta de falar da morte? Alguém? Levanta a mão. Ninguém gosta de falar de bater as botas? Não. Muito bem, realmente, nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, de falar da morte, pensar nesse dia. Até lá em Tiago fala, né? O que é vossa vida? Vocês têm a Bíblia aberta nesse versículo? Lê, por favor, Vitória. O que é a vossa vida? Tiago 4,14. Tiago 4,14. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É isso. Você sabe que a gente, como ser humano, o homem, nós já tivemos essas lições para trás. Nós não fomos criados por Deus para morrer. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos imortais. Mas houve aí um acidente de percurso com a queda do homem. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, até a Carol já falou disso, né? Agora, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas a morte é um início, na verdade, um processo em que o corpo volta ao pó. E a alma, o espírito, continua existindo, certo? Agora, eu tenho certeza também que esse estudo bíblico também é uma mensagem de conforto para muitas pessoas que estão passando por um período de luto nesses dias, nessas semanas e até mesmo dura por anos, né? Só quem perdeu alguém tão querido sabe do que eu estou falando. Mas a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o voltar para casa. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua última carta, aquela passagem tão famosa, combati o bom combate da fé. Lá ele diz assim, o tempo da minha partida está próxima. E aqui é uma forma bonita, né? Que o Paulo encontrou de falar que a morte estava próxima. Ele ia partir. E aí eu me lembro, quando uma pessoa, por exemplo, vai acampar. Vai fazer um camping, ele tem a tenda, tem a barraca, né? Passa um período lá e depois chega a hora de arrumar a tenda, arrumar as coisas e ir para a casa permanente, a casa de verdade. E a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus é o voltar para casa. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque a forma como uma pessoa vive nesta terra é que determina como vai ser depois da morte. E é aqui que entra a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo, ele veio a essa terra para reconciliar o homem com Deus, né? Veio nos salvar, veio nos dar vida eterna, veio nos livrar da morte eterna. Mas Jesus também, dentre as muitas coisas que ele veio fazer, veio te libertar do medo da morte. Porque muitas pessoas hoje estão escravizadas com o medo da morte. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, o que Deus fala a respeito disso. A morte nada mais é, está associada à separação. O corpo, nós já vimos aqui na aula anterior, nas aulas anteriores, eu vou fazer uma recapitulação. O que é o homem, o ser humano, a mulher? O ser humano. Espírito, alma e corpo. O que é a morte? É a separação. O corpo sem espírito e sem a alma não vive, volta ao pó. Mas espírito, alma, sem corpo, vive. Certo? Então, a morte é essa separação. E aqui eu vou pedir para Vitória abrir lá em Romanos 6, 23. E é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pode ler para a gente, Vitória?
Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Quando a gente lê esse versículo, né, falando do salário do pecado é a morte, se refere a 3 tipos de morte. Primeiro é a morte física, é essa que eu disse agora, quando o corpo volta ao pó, espírito e alma saem do corpo, morte física, certo? Depois existe a morte espiritual, que é o homem separado de Deus, certo? Por isso que tem muita gente viva, certo? Está viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta, porque ela está separada de Deus. E foi o que nós vimos nas aulas anteriores, que o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Mas o plano de Deus foi enviar Jesus Cristo para ser a ponte que liga o homem a Deus, que liga o Deus, o homem a Deus, certo? Agora, o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é uma consequência da morte espiritual, que é uma vida eterna sem Deus. E para fugir dessa morte espiritual, é necessário que o homem, aqui nesta terra, aceite Jesus Cristo para reatar a sua comunhão com Deus, certo? Nós vamos ver agora uma passagem lá do rico e do Lázaro. Carol, você sabe essa história do rico e do Lázaro? Quer ler para a gente? Acho que é melhor a gente ler, né? Sim, podemos Está ler. lá em Lucas 16, 19. 19, certo. Exato. Então diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que interessante. Nessa passagem, a gente aprende muita coisa. Diferentemente da parábola da Vitória, né? Isso não é uma parábola, é uma passagem. Quando é uma parábola, não cita nomes. Aqui é uma passagem mesmo. E a gente aprende o quê? Tanto um quanto o outro tinha consciência. Um foi consolado e o outro estava em remorso por ter rejeitado a palavra de Deus. Depois a gente também vê aqui que ambos se conheciam. Então, nós vamos manter as nossas identidades, né? Não só das pessoas que nós conhecemos, mas também dos heróis da fé. Imagina você chegando lá no céu, existem ícones que eu quero conhecer, né? Eu quero chegar no Moisés e falar: Moisés, me conta como é que foi naquele dia quando você atravessou o Mar Vermelho. Ô, Breno, você quer conhecer quem lá? Um herói da fé que você quer conhecer? Davi. O Davi? O que você quer perguntar para ele? Davi. Qual era a técnica que você usava para tocar ali a sua harpa? Ah, boa! Boa! Que tipo de escala? Qual era? Menor harmônica? Exatamente. Qual era a harmonia que você usava? Era sétimas, nonas, sus, para tirar o espírito mal do rei, né? Para acalmar. E você, Carol? Acho que eu quero conhecer José e perguntar a José
Como você conseguia, Você foi o cara, hein? não ser sangue frio diante de todas aquelas acusações e não surtar. Eu te admiro, cara, eu te admiro. E você, Vitorinha? Eu queria conhecer 3. 3. Eles são juntos, né? Sadraque, Mesaque. Ah, boa. Você ia Queria pedir dicas. perguntar. Você ia pedir dicas de alimentação, nutricionismo, Não, porque eles se alimentavam. Eles se alimentavam de certo. Eles tinham um cardápio semanal que fala que em todo o reino, Vitória, não tinha homens mais formosos que Sadraque, Mesaque e Abednego. pois. E dançaram na fornalha de fogo. Por isso, Exatamente. queria perguntar como que foi isso. Tem tantos, né? E Daniel? E Daniel, Os o leão. leões, como é que foi? É muita gente, né? E Jesus, então? Aí, Jesus, a gente tinha que pegar a fila, né, para conversar com Jesus. Mas pronto, olha, é isso que a gente aprende aqui dessa passagem. Agora, estamos falando da morte. E eu quero aqui falar de alguns pontos de vista de algumas religiões, para nós entendermos o que muitas religiões pensam, mas também, no final, falar o que a Bíblia fala e ensina a respeito da morte. Por exemplo, o ateu acredita que a morte é o fim de tudo, né? Não acreditam em Deus, então há uma validade e pronto. Chegou a morte e é o fim. Agora, existe uma outra linha também, que é a doutrina católica, onde se fala a respeito do purgatório, né? A pessoa morre, esteve aqui na Terra, cometeu alguns erros, claro, ninguém é perfeito. A pessoa morre e depois existe um lugar para ela ter um tempo de reflexão dos erros, dos acertos, que é o purgatório, que é para purificação das culpas. Então, depois de refletir, depois de pensar, estaria apto, até porque a pessoa não está apta para ir para o céu, mas também não é merecedora de ir para o inferno, porque, no final das contas, também é uma boa pessoa, né? Então, depois de refletir, depois da purificação das suas culpas, então, assim, estaria apto para ir para o céu, né? Mais ou menos assim, muito resumidamente, a doutrina católica. Agora, existe também uma outra linha, que é a parte mais espiritualista, ou seja, as religiões mais espiritualistas, como os espíritas, aqui no Brasil, o kardecismo, a Umbanda, que acreditam na reencarnação. Ou seja, depois da morte, a pessoa reencarna, né? Então, também iria para um lugar de reflexão, para ficar um tempo e também refletir sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, e depois de ganhar consciência, voltaria à Terra, né, num corpo, na vida de uma pessoa, também para entender e passar por circunstâncias semelhantes, até para entender o mal que a pessoa fez para outras pessoas, né? Ter aqui uma troca de perspectiva e também pagar pela culpa que fez, que teve, né? Pagar a dívida. Que também não é muito diferente do ponto de vista dos hindus, que também acreditam, por exemplo, na reencarnação, mas em seres que não sejam humanos, em qualquer ser vivo, num animal, num inseto, ou seja, qualquer ser vivo. E aí também, por isso nós entendemos que eles são veganos, né? Então, quando a gente fala disso, e até a gente entende daquele termo que se usa muito, karma, né? Justamente porque a pessoa precisa pagar pelos erros do passado. Então, aí a gente começa a entender porque muitas dessas culturas aceitam a condição precária em que vivem, de pobreza, de doença, de enfermidade, de sujeira, para pagar por tudo aquilo que cometeu lá atrás. Porque assim eles entendem, né? Que também tem a visão budista, aí, que também acredita na reencarnação, acredita também no karma, em algumas tradições também acredita na força do cosmos, ou seja, a pessoa morre e depois, após a morte, ela é reintegrada ao cosmos. Ou seja, existem muitas linhas e muitas crenças em que as religiões acreditam, certo? Mas o que a Bíblia diz? É isso que nós vamos ver agora. A Bíblia diz que nós não conseguimos pagar os nossos pecados.
Só Jesus tem o poder de nos perdoar. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, Vitória. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, já lemos? Já lemos. Mas lê novamente. Pois o salário... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um versículo também em Efésios 2, 8 e 9, que fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É o que a Bíblia diz. O que mais que a Bíblia diz? A Bíblia diz que só Jesus é o caminho e que em nenhum outro nome há salvação. Vitória, por favor, também em Atos 4, 12. Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação. Jesus é o único caminho. João 14, 6. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Sabe de uma coisa? Quando a gente está dirigindo em São Paulo, eu não sei se você já teve essa oportunidade de dirigir em São Paulo. Eu sei que a Carol, que está aqui do meu lado, né, já teve a oportunidade, porque o que mais ficou em trânsito lá em São Paulo, né, Carol? Sim, já perdi muito tempo da minha vida no trânsito de São Paulo. Muito bom. Mas é gostoso. Aquela Maravilhoso. adrenalina, buzina, poluição, uma maravilha. Agora, olha que coisa interessante, Carol. Quando a gente não sabe muito bem o caminho, a gente põe lá no GPS, faz de conta que eu quero chegar no aeroporto de Congonhas. Com o trânsito, alagamento, chuva, buraco, ou seja, tantos imprevistos que acontecem lá em São Paulo, né? A gente coloca lá no GPS e a gente começa a andar. A gente pega a ponte, depois entra no viaduto. Depois entra nas quebradas lá. Não é verdade? Sim. E entra no vale, depois sai. Depois pega a ponte, pega o anel, né? O rodoanel, a rodovia. E vai indo. Sim. Quando a pessoa não sabe muito bem o caminho, e já aconteceu isso comigo várias vezes, de repente ela chega no destino. O destino era o aeroporto de Congonhas, mas de repente, o que eu estou fazendo no aeroporto de Guarulhos? O que eu estou fazendo na Praça da Sé? O que eu estou fazendo aqui na 25 de março? Né? Por quê? A pessoa não sabe o caminho. Você sabe que muitas vezes é isso que acontece com uma pessoa que tem uma religião. Ela quer chegar no destino. O destino é Deus. Ela, assim como todos nós, quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Ela quer ir para o céu. Mas ela está indo na ponte errada porque ela não sabe o caminho. Ela está tentando o viaduto que ela acreditou ser o certo a vida toda. Ela está pegando aquelas ruas que falaram para ela que era o certo. E aqui nós temos que entender. Você que já sabe o caminho, eu que já sei o caminho, todos nós que já sabemos qual é a verdade. Nós temos que entender que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, instruindo com mansidão aqueles que resistem, a ver se Deus, porventura, dará arrependimento a essas pessoas. Porque é só Deus que convence uma pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5. Por favor, Carol. Está escrito, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha lá. Depois, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha que interessante. O que a Bíblia diz? Agora nem é pregação. O que a Bíblia diz? Que ninguém pode pagar pelos seus pecados. Agora eu vou ler alguns versículos. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados. 1 João 5:8. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus
Deus o protege e o maligno não o atinge. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala, né? Eu acho tão bonito aquela passagem onde Jesus estava na cruz do Calvário, né? Logo na crucificação, e ele estava, do lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão, e Jesus lá no meio. E um dos ladrões, né, falou assim para Jesus: Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, salva-me, perdoa os meus pecados, né? Falou assim, lembra, Lucas 23, 43, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E sabe o que Jesus falou para esse ladrão? Jesus falou assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, aquele ladrão não teve tempo de refazer o mal dele. Ele não teve tempo de voltar, de descer daquela cruz e pedir desculpa para as pessoas. Aquele ladrão não teve tempo de devolver o dinheiro que ele roubou. Naquele momento, os pecados daquele homem foi perdoado. E o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, há muito que se falar a respeito da morte. Mas com a aula de hoje nós já conseguimos entender alguns pontos sobre esse assunto que nós queremos evitar. Mas a morte, para aqueles que estão em Cristo, é a volta para casa. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração e fazemos dele o único meio de salvação. Amém? E se hoje você não tem essa certeza, então eu quero fazer essa oração com você que está em casa, vocês aqui no estúdio também, porque nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Existe sim uma vida eterna com Deus. Imagina, uma vida eterna com Deus depois da morte. E por isso que nós aceitamos esse Jesus no nosso coração, fazemos dele o nosso Senhor e Salvador. Faça comigo essa oração, vocês aqui no estúdio também, por favor. Diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito, que Jesus existe. Eu acredito, que Jesus morreu, para me salvar. Eu admito, que eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo, como Senhor, e Salvador. Receba agora a minha salvação. Me ensine os teus caminhos. Guia minha vida. Amém. E amém. 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 Você que fez comigo essa oração, hoje pela primeira vez, eu quero que você entre em contato conosco, para você saber agora o que fazer depois de ter recebido Jesus do seu coração, né? Não é coincidência hoje você estar assistindo esse programa, você acha? Você está ouvindo a palavra de Deus todos esses minutos, tanta coisa você poderia estar vendo. O que te prendeu aqui? Foi a palavra de Deus, foi o recado de Deus para a tua vida. Por isso eu quero te conhecer. Entre em contato conosco, nesses números que estão passando aqui embaixo, para nós também orarmos por você e acompanharmos você nessa caminhada com Deus. Amém? E agora nós vamos interceder. Carol, o que é interceder, hein? Interceder é nós nos colocarmos, como costumamos dizer, na brecha, não é? Por alguém, por algum assunto. Eu costumo também dar o exemplo de um advogado que vai defender uma causa que não é a dele. E é isso que nós fazemos em oração. Nós estamos a orar por um assunto, por alguém, que não somos nós, não é? E estamos a lutar no mundo do Espírito em oração por essa pessoa ou por este assunto. Então hoje nós vamos interceder, Carol, Sim. por grupos familiares. Sim. Porque nós acreditamos que nós vamos ter muitos pontos de luz aqui no nosso Brasil, nas nossas cidades, Amém. nos nossos estados. Amém. E acredito também que muitas pessoas hoje têm esse desejo de ser um ceifeiro nessa grande seara, né? Sim. Então nós vamos interceder por isso. Amém? Vamos Sim, todos amém. ficar de pé, por favor? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós oramos agora pelos grupos familiares. O grupo familiar é uma ferramenta para nós levarmos Jesus a tantas pessoas. E é isso que nós oramos, Senhor. Nós acreditamos que nós teremos ainda muito mais grupos familiares em todo o nosso país para ganhar muitas almas para Jesus, para que muitas pessoas sejam mesmo libertas, tenham suas famílias transformadas, suas vidas curadas. E nós sabemos que este é o teu desejo, ó Pai.
Por isso, nós oramos agora e concordamos que nós teremos muitos grupos familiares ainda neste nosso país, no Brasil, e Jesus será o Senhor de toda esta nação. No nome de Jesus, amém. Amém. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que muito pode a oração de um justo. Amém? Amém. Nossa oração hoje foi ouvida. Se hoje você também tem assuntos que você quer apresentar para Deus, faça o seu pedido de oração. Entre em contato conosco através desses números que estão passando. Manda um WhatsApp para a gente para fazer o seu pedido de oração. É muito fácil para nós também estarmos com você em oração, em fé, em amor. Amém? Estamos aqui terminando o nosso grupo familiar. Mas semana que vem tem mais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu quero deixar aqui o nosso abraço e deixar a Vitorinha falar primeiro e se despedir de todo o pessoal. Vitória. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero voltar um dia e um grande abraço a vocês. Em especial o pessoal de Ribeirão Preto. Exatamente. Um grande beijinho a todos vocês que estão em Ribeirão. Muito bem. É aqui, indo para minha direita, Breno. Então foi muito bom participar. E já a segunda semana e já gostei imenso. Espero que você Volta na 52, então. Na 52. Sim, só um ano. Exatamente. Pode voltar sempre. Tá bom? Um abraço a todo o Brasil. Tamo junto. Valeu. Carol. Pessoal, muito obrigada mais uma vez estar aqui. Foi muito bom. Gostamos muito de ouvir a palavra de Deus, estarmos aqui em família. E até uma próxima. Até a próxima. Também, se quiser voltar na 52, você, Pronto, Vitória, volto, também, pode voltar Bem. sempre, tá bom? E sabe de uma coisa? No carro, na nossa vida, no nosso carro, não tem marcha ré, não. Não dá pra dar ré. Na nossa caminhada com Deus também não dá pra dar ré. Temos que andar pra frente, não dá pra voltar pra trás. Você sabia, Vitória? Eu sabia. Então, caminha pra frente. Segunda, terça, quarta, quinta, de domingo a domingo, vai pra frente, porque pra frente é o caminho. Amém, Breno? Não voltaremos pra trás. Meu irmão. Não voltaremos pra trás. Não voltaremos. Não voltaremos pra trás. Meu irmão. Não voltaremos. E 1, 2, 3, vai pra frente sempre. Pra trás nunca. Não voltaremos. Mais uma. Pra frente sempre. Pra trás nunca. Não voltaremos. Não voltaremos. Não voltaremos pra trás. Meu irmão. Não voltaremos pra trás. Mais uma. Não voltaremos pra trás. Meu irmão. Não voltaremos Pra 1, trás. 2, 3, vai pra frente sempre, pra trás nunca. Não voltaremos pra frente, vitória, sucesso. Sempre. Pra trás nunca. Pra maldição, pra doença, nunca mais. Pra frente sempre, pra trás nunca. Não voltaremos pra trás. Assim no som do violão, eu declaro uma semana de vitória e declaro que algo de bom vai acontecer nessa semana na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.